véspera da grande final da Copa do Brasil. Primeiro jogo, jogo de ida, lá na Arena do Corinthians. Vamos falar sobre preparação para o jogo, arbitragem, Ryan, Campeonato Brasileiro 2026, tudo isso e muito mais agora aqui no nosso canal. Então chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Comenta, compartilha com os amigos, dispara para geral e se inscreve no nosso canal, que eu tenho certeza que nós vamos fechar a temporada com 235 mil amigos. Nós somos top 5 nos canais que falam de vasta gama, graças a você. Bom, sócio gigante já passou de 60 mil. Muito bom, cara, muito bom. Tenho certeza que com o título da Copa do Brasil, com o final da temporada, o torcedor vai se empolgar ainda mais e podemos bater, sim, perto ou os 100 mil vascaínos, sócios, torcedores. Isso é receita recorrente, ajuda demais o Vasta Gama projetando o ano de 2025. Ingressos à venda para os jogos. Lá em Itaquera, o Vasco terá uma carga de 2.500 ingressos como visitante. Na proporcionalidade, na volta no Maracanã, a torcida do Corinthians terá 4 mil. Então serão 4 mil corintianos no Maracanã contra 66, pelo menos, mil vascaínos. Força Jovem promete uma festa fantástica, a maior feita no Maracanã. Estaremos lá domingo, empurrando o nosso time às 6h30 da noite. Amanhã o jogo acontece às 9h30 da noite. Anota na sua agenda para você não perder um só lance. Rafael Klein vai ser o árbitro dessa partida. Árbitro experiente, sóbrio, não gosta de aparecer, acha um bom nome. Gostei, só estou na expectativa para a grande decisão. Quem vem? Vem o Klaus? Vem o Daronco? Quem é que vem para apitar essa grande decisão no Maracanã? Ontem a CBF divulgou a tabela base, né? Você sabe que no ano que vem o Campeonato Brasileiro vai começar mais cedo, né? O Carioca já começa na metade de janeiro e no fim do mês de janeiro, nas datas 28 e 29, né? O fim de semana 28 e 29 de janeiro, o Campeonato Brasileiro vai começar. E o Vasco vai estrear contra o Mirassol, fora de casa. Detalhe, um campeonato com um calendário mais extenso, porém com as mesmas 38 rodadas. E um detalhezinho vai chamar a atenção em relação à classificação para a Libertadores, via Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Isso só vale a partir da edição 2026, ou seja, classificando para a Libertadores de 2027. Os 5 primeiros, e não mais os 6, estarão garantidos na fase da Libertadores. Os 4 primeiros na de grupo, e o 5º vai para aquela fase anterior, o mata-mata, né? O pré-grupo. Na Copa do Brasil, atualmente, o campeão vai para a fase de grupo. Agora o campeão para de grupo e o vice para a fase anterior. Então, as 7 vagas eram 6 brasileiros até hoje. 1 Copa do Brasil, agora são 5 do brasileiro e 2 da Copa do Brasil. Então, são detalhes importantes para você poder conhecer no calendário, visando a próxima temporada. Cara, eu quero falar sobre o Ryan, mas antes de falar sobre o Ryan, falar da situação do Puma. Puma é um jogador muito importante, muito elogiado pelo técnico Fernando Diniz, versátil. Joga como lateral direito, sua função número 1. Lateral esquerdo, função que ele tem exercido e exerceu bem na semifinal contra o Fluminense e deve ser escalado amanhã contra o Corinthians na final da Copa do Brasil. Atua numa segunda linha, numa dobra pelo lado direito, se precisar, e também pode jogar como um volante. Puma tem contrato com o Vasco até 31 de dezembro. Quero saber a sua opinião. Você renovaria? Conversei com o dirigente do Vasco no último domingo, no Maracanã, e me disse o seguinte, olha, todas as permanências, saídas, né, algumas já estão definidas. O Maurício Lemos vai embora, o Vasco está buscando um caminho para o Jean Davi, né, o Maxime volta de empréstimo, mas não vai ficar. Mas assim, Paulinho dificilmente fica. O Puma, por exemplo, esse não. Esse depende muito também para qual competição o Vasco vai jogar no ano que vem. Sendo campeão da Copa do Brasil, vai jogar a Libertadores e ele tem um salário alto, cabe no orçamento. Indo para uma Sul-Americana, não chegando a uma Copa Libertadores, difícil manter no orçamento porque ganha muito. Mas é um jogador que o Fernando Diniz conta demais. A tendência hoje, o que eu diria para você, torcedor, é a renovação. Aconteça o que acontecer. Libertadores, renovação com valorização, até porque é um jogador com potencial de Copa do Mundo pela seleção uruguaia. Indo para a Sul-Americana, renovação, porém com ajuste financeiro. Puma quer ficar, Diniz quer que ele fique e a diretoria também. Então, se não há parte que não quer que uma delas fique, a questão é só ajustar o salário, se vai ter um reajuste ou, né, um upgrade ou um downgrade, né, um para cima ou para baixo em termos de renovação. Você viu passando em várias vezes, porque a KTO está lançando as odds para a final da Copa do Brasil, lançou odd, inclusive,
para você deixar o seu palpite quem vai ser campeão, e o Vasco da Gama está pagando bem, então já chega lá que mal tem, manda o seu palpite, mas lembre-se, é para apostar com responsabilidade, é para maiores de 18 anos e você não vai perder essa chance de se divertir. Ganhar ou perder faz parte, gente. Aposta é apenas diversão. Ah, Azevedo, eu quero ficar milionário com a aposta. Aí você está sendo mané, aquele zagueiro que toma a bola nas costas. Não faça isso, é apenas diversão. Se alguém prometer isso para você, está mentindo. Vou deixar meu link aqui, fixado nos comentários, para você mandar aquela moral, se você gosta do meu trabalho, porque me ajuda pra caramba também. Rayan, sujeito homem, cara de palavra. Valquimar, pai, representante do atleta, ex-zagueiro do Vasco, sujeito homem, de palavra. Por que eu estou falando isso? Deixa eu passar uma cronologia para você poder entender o quanto no futebol, às vezes, a palavra vira apenas um detalhe. Rayan tinha contrato com o Vasco até o fim desse ano. Jogador promissor, vinha da base, muito bem referendado, artilheiro, moleque forte, mas não rendia o esperado em cima. Quando chegou na metade desse ano, em 1º de julho, a lei permite ao atleta 6 meses antes do término do contrato que ele assine um novo contrato com quem quiser. Ou seja, o Rayan, o Valquimar, o seu representante e os seus empresários, eles podiam chegar para o Vasco e falar assim, a gente não quer renovar não, Rayan tem um potencial gigante, tem aí o clube XYZ, todo mundo está interessado nele, a gente vai embora. Não. Com a chegada do Pedrinho, que jogou com o Valquimar, com o Felipe no comando técnico também, o Valquimar e o Rayan, que está desde os 6 anos de idade, vestindo a camisa do Vasco, o moleque está desde cedo, desde a base aí, o moleque joga demais, sentou, conversou e antecipou a renovação. Não deixou chegar no fim desse ano para conversar. Vamos esperar, vamos ver como é que vai ser a performance. Não. E antes dos 6 meses, fez a renovação até o fim de 2026. Ou seja, o contrato já novo do Rayan, que virou anterior, você vai entender por quê, ele tinha vigência até o fim de 2026, com a cláusula de renovação automática até 27. Pois bem, com a chegada do Diniz, o moleque performou demais, já tem 20 gols na temporada, é a melhor temporada dele como jogador profissional do Vasco, é a segunda, inclusive. Foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro, cobiçado para a convocação da Copa do Mundo, de amistosos da Seleção Brasileira, cobiçado por grandes clubes da Europa que já procuraram o Vasco, dentre eles Tottenham, Arsenal, Barcelona. Ontem eu li uma notícia que o Real Madrid prepara uma oferta por ele. Enfim, é um jogador monitorado, seleção de base, tudo isso. O que o Vasco fez? Rayan, vamos conversar de novo? Vamos antecipar esse contrato teu, que só termina em 26, mas tem uma cláusula de renovação automática até 27. Vamos rasgar esse contrato, fazer um novo, valorizar ainda mais você ser um dos maiores salários do atual elenco, porque você é um dos melhores jogadores do atual elenco, que mais está entregando. A negociação arrastou um pouquinho, o que era de se esperar, mas o Rayan, o Valquimar, homens na palavra, sujeito homem, porque para mim a palavra tem muito peso, chegaram lá e renovaram. Na semana passada o Vasco anunciou, na sexta-feira, no dia seguinte, a primeira partida da semifinal, no time perfeito, né? Que o Rayan brilhou naquele jogo, a renovação até 2028. Então veja bem, torcedor, o contrato do Rayan terminava agora, 31 de dezembro. No início desse ano, confiando em quem dirige o Vasco, o Rayan renovou até 26, com automática até 27. Antes de terminar 25, renovou de novo, ampliando a multa, agora ultrapassando 500 milhões de reais, a multa do Rayan, e vai até 28, ou seja, trazendo segurança para o Vasco. O que o Rayan diz para você, torcedor, e para a instituição? Cara, eu quero sair do Vasco um dia para a Europa, como todo jogador, mas eu quero que o Vasco tenha valorização com a minha saída. Cara, parabéns. Fiquei cada vez mais fã do jogador, já gostava, às vezes me aborrecia na narração, falava e tal, vou ter que acordar e tal. Despertou, o moleque tá jogando pra cacete, forte, canhoto, ganha nas jogadas, tá chamando o jogo pra ele, tá tendo personalidade, tá provocando, que é maneiro pra cacete é do futebol. Mas fora de campo, você, Rayan, e o seu pai, Valquimar, e os representantes como um todo, vocês mostraram ter muita palavra e respeito ao Vasco da Gama. Fala, rapaziada, chegando aí com mais um giro de notícias super importantes do Vasco da Gama aí, né, cara? Informações com o Fábio Azevedo, que trouxe informações para você ficar super antenado e atualizado nas últimas informações do maior clube brasileiro, que tá na final aí contra o Corinthians, né? Uma decisão que vai ocorrer amanhã. A gente tá na véspera de uma final, caraca, de uma final. Quem diria, né? O Vascão de novo numa final de Copa do Brasil. Quem sabe ano que vem em Libertadores estaremos lá e na final também. Rapaziada, obrigado por você nos acompanhar daqui. Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Fui.